Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista especializado em saúde, para abordarmos uma entrevista internacional. Mente sã em corpo são. Essa frase acompanha os profissionais da saúde há muito tempo. E nós vamos hoje conversar com o criador do conceito de decodificação biológica, Dr. Christian Flechier. Dr. Christian, muito obrigado por estarmos conectados nessa entrevista internacional e eu gostaria de saber como tudo começou, essa decodificação biológica. Ça a commencé par une curiosité suivie d'une frustration. Começou por uma curiosidade seguida de uma frustração. J'étais élève infirmier à l'hôpital. Eu era aluno enfermeiro de enfermagem no hospital. Et j'observais 4 patients qui avaient la même maladie dans la même chambre. E eu estava observando 4 pacientes que tinham a mesma doença, que estavam no mesmo quarto. Eles estavam sendo seguidos pelo mesmo médico, eles seguiam o mesmo tratamento. Um estava melhorando, 2 não estavam tendo nenhum efeito do tratamento, e o quarto estava até mesmo piorando. E eu dizia a mim mesmo que havia um elemento invisível nessa história e que estaria na origem da explicação. Se eu pego 2 garrafas de água e que eu as coloco em 0 graus, elas se tornam gelo, elas irão congelar. Uma das garrafas não irá congelar, ela estará congelada somente em 1 ou 2 graus negativos. Então, dizemos a nós mesmos que é algo invisível. Iremos buscar a lógica científica que está por trás disso. E a segunda garrafa, aquela que precisa de mais temperatura, ela vem da água de mar. Ela está salgada. E é por essa razão que ela não fica congelada a 0 graus. E eu dizia a mim mesmo, olhando para esses 4 pacientes do mesmo quarto, da mesma doença, que havia algo invisível que fazer com que um esteja indo melhor, 2 outros estejam estáveis e o quarto esteja piorando. Mas eu me sentia frustrado porque no hospital ninguém se interessava por esse tipo de consideração. No hospital, todos estavam focados no corpo e aquele meio hospitalar era um meio impermeável se o comparássemos com o meio da psicologia ou da psicanálise. Não havia comunicação, não havia relação com outros elementos externos. Mas todos conhecem a importância da psicossomática, o impacto do estresse nos nossos corpos. Então, o meu trabalho foi introduzir um vínculo ali onde ele tinha sido eliminado. Como você mesmo disse no início da entrevista, um espírito são, um corpo são. Hipócrates e os outros não separavam essas coisas. Para ser médico na Idade Média, era importante também ser astrólogo. E atualmente temos tendência a fragmentar todas as coisas. Enquanto que, na verdade, tudo está ligado, tudo está interrelacionado. Há quanto tempo ele já desenvolve esse conceito e como que ele interpreta no início que ele percebeu essa importância, né, da psique, da lógica humana? Depois desse tempo todo, ele mudou alguma coisa nesse conceito? É difícil dar um início preciso a certas coisas. Quando eu tinha 1 ano, eu já tinha o hábito de desmontar os meus brinquedos e de abrir o meu ursinho para ver o que tinha dentro dele. E em 1987 é descoberto um câncer na minha mãe e eu começo a buscar outros meios de interpretação. Em 91 eu encontro com o Dr. Hammer, e é o primeiro que me apresenta uma resposta séria, uma resposta científica. Ele sofreu de um câncer dos testículos e ele estabelece uma ligação com a morte do seu filho. E ele começa a explicar as doenças pelas funções que têm os órgãos doentes. E na qualidade de enfermeiro, eu começo a observar essa teoria nos doentes que estou acompanhando. Uma pessoa está sofrendo com um problema de pele, e para que serve a pele? As peles servem para tocar, para ser tocado, e então teremos as pessoas que sofrem conflito de separação serão vítimas de um eczema. Uma pessoa está com um problema de bexiga, nos perguntamos para que serve a bexiga. Uma das suas funções é de delimitar o território.
encontramos na história dessas pessoas que sofrem da bexiga algum tipo de invasão, alguém que invadiu a sua propriedade ou a sua casa. Então, Hammer descobre que a doença tem um sentido biológico e não psicológico. E 2 anos depois, em 1993, começo as minhas primeiras conferências e, pouco a pouco, vou me distanciando do Dr. Hammer na medida em que eu acrescento protocolos técnicos. E, progressivamente, também vou me inteirando sobre as noções de psicoterapia. Então, conhecer o sentido das doenças não é suficiente para curar-se. E, progressivamente, há toda uma estrutura lógica que vai se instalando. E, depois do código biológico, eu começo a me interessar pelos pré-conflitos. Eu começo a trabalhar com as crenças limitantes. E, depois de alguns anos, começo a me interessar pela identidade, pela identificação, pelas personificações ou personagens. E, progressivamente, então, vou chegando mais perto da estrutura do conflito, a fim de não trabalhar somente na superfície emocional do conflito, para que eu possa realmente chegar no pré-conflito. O que faz, o que há dentro da pessoa que permite que haja esse pré-conflito. E é isso que eu venho ensinando através da escola de biodecodagem e que é transmitido pelos seus professores. E eu continuo a fazer pesquisas sobre as terapias, sobre o sentido das doenças. Donc, le décodage biologique continue d'évoluer. Então, posso dizer que o biodecodagem é uma corrente que está em permanente evolução. Eu gostaria de enfatizar um pouco mais a diferença entre a medicina germânica e essa abordagem aqui do trabalho do Dr. Christian, né? A diferenciação prática e objetiva da medicina germânica na biodecodagem. E também aproveitando um exemplo prático da abordagem da biodecodagem, por exemplo, em uma dor de estômago. Como que o profissional que trabalha com essa técnica vai interpretar uma dor de estômago? Para distinguir a medicina, a nova medicina do biodecodagem, talvez seja mais rápido, mais direto de falar dos pontos em comum, muito mais do que as inúmeras diferenças. O único ponto em comum são os códigos biológicos. O Dr. Hammer teve a iluminação genial de entender o sentido das doenças e as funções dessas doenças. Como eu já disse, por exemplo, a bexiga, eu não sei colocar limites. O fígado, eu tenho medo de estar em falta de dinheiro, de alimento. O fígado, eu tenho medo de estar em falta de dinheiro, de alimento. 4 pisos, que seriam 4 estádios diferentes que seguem camadas embrionárias e que se alternam em 2 fases neurovegetativas. O elemento de gênio de Hammer é de apoiar-se na biologia do corpo. E eu tenho uma gratidão imensa para com ele. Mas o papel sempre das gerações seguintes é de colocar em questão as contribuições dos ancestrais ou daqueles que vieram antes. Freud é absolutamente genial se olharmos o que vinha antes dele. A teoria sofre de muitos limites se olharmos para tudo que veio depois dele. Um dos limites do Dr. Hammer é a questão da terapia. Um doente vem para um câncer do fígado, o Dr. Hammer estabelece uma ligação com o medo de não ter dinheiro suficiente ou alimento suficiente, e aí o paciente responde, sim, é verdade, eu devo dinheiro no banco. E aí o Dr. Hammer, ele vai ver o gerente do banco, e aí ele diz ao gerente do banco, bem, você tem de parar de pedir dinheiro a essa pessoa, ele não lhe deve mais nada. E para mim, isso não é terapia. Há outras pessoas que não têm dinheiro, que têm dificuldades financeiras e que não desenvolvem o câncer do fígado. E o problema nunca está fora.
Se eu acreditasse que o problema fosse externo, eu não faria terapia, eu estaria na política. O que cria o problema é a minha percepção do mundo externo. E isso muda de uma pessoa para outra. E a minha percepção do mundo externo depende da minha história pessoal, dos meus traumas, das minhas aprendizagens e de todos os segredos transgeracionais. O Dr. Hammer desenvolve um câncer dos testículos porque o seu filho foi assassinado, mas essa é a superfície das coisas. Na verdade, o seu pai verdadeiro não era o mesmo que o criou. Então, ele tem um conflito com a autoridade. Então, o biodecodage, primeiro, veio questionar alguns códigos biológicos apresentados pelo Dr. Hammer, particularmente dos cânceres que estavam na fase de cura. Se uma pessoa tem um câncer, ele está em conflito ativo e não em reparação, não em cura. Em segundo lugar, o biodecodage estabelece boas relações com a alopatia, medicina clássica. Terapeuta em biodecodage nunca vem querer se substituir-se ao médico. O paciente deve continuar fazendo todos os seus tratamentos e fazendo seus exames. Em quarto lugar, o terapeuta em biodecodage propõe sempre exercícios, protocolos, e alguns desses protocolos visam encontrar a origem emocional da doença, mas eles nunca vêm impor um sentido ou um código biológico. Há experiências que são feitas já há 30 anos. Uma pessoa está sofrendo de eczema e talvez isso esteja ligado a outra coisa do que um conflito de separação. Uma pessoa está sofrendo de um câncer de fígado e talvez isso não esteja relacionado a um conflito de falta de alimento ou de dieta. Devemos considerar que o fígado não tem somente uma única função biológica. Então, há protocolos que são capazes de ir buscar o sentido da doença na verdade individual do paciente. Os protocolos, por exemplo, inspirados da PNL, que são capazes de mergulhar na história inconsciente do paciente. E uma vez que tivermos encontrado o sentido, a origem, através da PNL, haverá toda uma segunda série de protocolos que serão protocolos de tratamento e que, por exemplo, poderão trabalhar sobre as crenças limitantes ou, por exemplo, trazer recursos que faltaram no passado. Então, em 30 anos, eu criei aproximadamente 330 protocolos para poder me adaptar a diferentes tipos de situação. Para a segunda parte da pergunta, como eu interpreto uma dor de estômago, bem, eu não posso simplesmente interpretá-la. Eu primeiro preciso de um diagnóstico médico. Será que se trata de uma úlcera no estômago? Será que trata-se aqui de uma hiperacidez? Será que trata-se de um problema ligado ao bulbo do duodeno? Será que estaríamos diante de um problema neuromuscular do estômago? Será que haveria uma hemorragia interna? E se esse fosse o caso, não deveríamos interpretar, mas operar urgentemente. E, evidentemente, a prioridade é uma prioridade médica. Mas se estivermos diante de uma úlcera do estômago, eu não posso interpretar diretamente antes de saber se o paciente é canhoto ou destro. Se ele é destro, podemos começar interpretando as contrariedades indigestas ligadas ao território como situações em que eu sou obrigado a aceitar o inaceitável. Mas, se eu sou canhoto, pode ser uma situação em que a minha identidade não é reconhecida no meu território. Mas todas essas hipóteses estão ali presentes para que o paciente se abra sobre si mesmo, para que ele não se feche. E esse é o sentido das técnicas e dos protocolos. O objetivo é colocar o paciente em contato novamente com uma parte de si mesmo que ele negligenciou. Se eu tenho um problema no coração, eu vou procurar um cardiologista. Eu tenho que procurar um cardiologista que é habilitado na técnica de biodecodagem, ou eu faço esse tratamento com o cardiologista e com um terapeuta que tem a formação da biodecodagem? O cardiologista, ele está na sua profissão de cardiologista. Ele irá saber se trata de uma arritmia, de uma taquicardia, de um infarto, e é a partir desse diagnóstico médico, que o paciente irá buscar um terapeuta em biodecodagem. O terapeuta irá transformar esse diagnóstico médico em diagnóstico emocional.
Todo sintoma é uma metáfora de um momento específico da vida do paciente. Uma paciente, por exemplo, vem me ver porque ela sofre de acúfenos. Ela sofre de ruídos na orelha direita. E o sentido que eu dou aos acúfenos é o seguinte sentido: o silêncio é insuportável. Então eu preencho com um barulho, um ruído, um zumbido que me fará bem. E o conflito que estava na origem desses acúfenos para esta paciente era o falecimento do seu pai, que trabalhava com apicultura. Então, quando ela ouve um zumbido nos seus ouvidos, ela, na sua emoção profunda, está em contato com seu pai. Então, eu tenho de início o diagnóstico médico e depois utilizo essas informações para estar preciso, muito próximo da emoção da pessoa. Uma paciente vem me ver porque ela tem dores ósseas no ombro esquerdo e no nível da sua bacia, mas eu não posso ajudá-la assim de pronto, porque eu não sei qual é a sua doença. Ela me diz que isso está ligado a uma falta de fósforo, não é uma falta de cálcio. E esse diagnóstico me permitiu encontrar o conflito e curá-lo. E eu a recebi uma única vez durante 40 minutos. Essa mulher, por exemplo, ela tem uma profissão intelectual de grande impacto, o seu cérebro está em atividade intensa permanentemente, e por conta dessa profissão, ela tem um sentimento de culpa por não estar junto de seus filhos por mais tempo. Biologicamente, sabemos que quando o cérebro funciona muito intensamente, ele consome muito fósforo, mas ela se culpa por trabalhar muito, porque se ela não trabalhasse tanto ou não trabalhasse, ela estaria com seus filhos. Então, a intenção da biologia é o subalimento o meu cérebro com fósforo, para, desta forma, trabalhar menos e estar com seus filhos. A relação entre mãe e filho na pessoa destra é o ombro esquerdo. As mães costumam pegar os seus filhos deste lado aqui, esquerdo, ombro esquerdo, e a bacia. Então, precisamos do diagnóstico, partimos dele para encontrar o código biológico. Na prática, nos países que já temos terapeutas fazendo o processo da biodecodagem, é o paciente que procura esse terapeuta ou o profissional da saúde, o médico, que encaminha para essa terapia? É sempre o paciente que, de livre e espontânea vontade, vai procurar um terapeuta de biodecodagem. E a qualquer momento ele está livre das suas escolhas. Mas, se por acaso ele vem procurar um terapeuta de biodecodagem sem ter passado antes por um médico, o terapeuta, nessa situação, se recusa de receber o paciente. E vocês têm dados, né? O Dr. Christian tem dados de determinadas doenças somente com o médico dura, sei lá, 1 ano. E fazendo com a biodecodagem, reduz em quanto tempo o tratamento e atingindo a cura, né? Qual o tempo ganho? É difícil produzir generalizações. Eu me recordo de 2 pacientes que eu recebi e que sofriam da mesma doença. Era um câncer da laringe, os 2 pacientes estavam sendo acompanhados por médico, e o primeiro, em uma única sessão, ele conseguiu inverter o processo patológico, mas ele continuou fazendo exames de radiologia para saber se realmente tudo ia bem. E o segundo tinha aquilo que chamamos de conflitos cadeados. Ele estava na recusa dos problemas. Ele se identificava a um personagem, ele estava no controle, enquanto que, na verdade, os 2 pacientes tinham o mesmo ressentir conflitual da laringe. E para o segundo, a terapia em biodecodagem durou muito tempo. Então, é difícil produzir estatísticas porque cada ser humano é um ser único no mundo. Gostaria de dizer, em segundo lugar, que trata-se de uma terapia exigente. Se você está com dor de cabeça, é muito fácil tomar uma aspirina. Mas o que exige muito é questionar-se a si mesmo, ir ao encontro de si mesmo. É muito mais fácil ir seguir a Barbie no cinema ou navegarmos da internet, isso não tem nenhuma consequência. Enquanto que, através da terapia, você está tomando o risco de encontrar-se a si mesmo, de ver-se diante dos seus sofrimentos escondidos. E quando começamos a terapia, não temos essa noção
de que trata-se de um túnel que estaremos atravessando. Nós estamos sempre fugindo do monstro sofredor que acreditamos ser, enquanto que, na verdade, a felicidade, a alegria está dentro de nós. Ela é nossa essência, a paz está na nossa essência, mas trata-se de uma paz que não se opõe à guerra, a uma alegria que não se coloca em oposição frontal com a tristeza. Eu estou surpreso com esse conhecimento e eu quero me prevenir de futuras doenças. Comecei a entender esse conceito da biodecodagem, mas eu não quero ter doença. Eu posso fazer esse processo com o terapeuta antes de identificar uma possível doença? Essa questão da prevenção é uma boa pergunta. Eu não acredito que os terapeutas em biodecodagem pratiquem isso atualmente, mas este é o objeto do meu livro anterior, que se chama Gritos e Murmúrios do Corpo, que eu escrevi com Gerard Saxy, e esse meu amigo, ele descobriu a importância daqueles ataques a judeus durante a Segunda Guerra. O que é um prodroma, esses ataques? Antes de qualquer doença, há um ataque semelhante. Por exemplo, uma pessoa que tem um infarto, o médico pergunta como você estava se sentindo nos meses que antecederam. Como vous sentiez depuis quelques mois? Eu não estava dormindo muito bem, eu estava muito irritável. Uma pessoa sofre de um câncer e aí lhe é perguntado como você estava antes. Eu tinha emagrecido, eu estava com menos apetite, mas eu dizia a mim mesmo que isso não era grave. Então, há sempre esses 3 eventos importantes. Primeiro é o biochoque, é o drama que me faz entrar na doença. Seguindo-se ao biochoque, há aquilo que chamamos de pródromos. São pequenos sinais que não são graves. Estamos com uma gripe leve ou sentimos mais sede do que o normal. Temos um pouco de dor de cabeça e dizemos a nós mesmos que isso irá passar. E, de fato, os pródromos, eles passam, eles vão melhorando. Eles mostram que já estão ocorrendo mudanças neurovegetativas, que há algo que não está indo bem na minha vida. E depois vem a segunda etapa, alguns meses ou alguns anos depois, que é a doença em si. E aqui precisamos de estratégias para ir encontrar esse biochoque. Enquanto que no momento do pródromo é fácil encontrar o biochoque, porque geralmente ele está ali alguns momentos antes. Minha filha me ligou na semana passada, ela estava com o pé todo avermelhado, ela tinha sido picada por um inseto. Mas o que acontece com ela é que tem uma reação excessiva a essa picada. Um dia antes ela tinha passado aqui pela minha casa e ela tinha esquecido os sapatos que ela gosta muito. Então, ela estava separada dos seus sapatos. É um minúsculo conflito, mas que desencadeou um sintoma. Mas, se não levamos em conta esses outros elementos, se não sabemos nada, esse pé já muito avermelhado, picado, seria algo que poderia preocupá-la excessivamente. O segundo eixo de prevenção é quando temos um imprevisto nas nossas vidas. Que sentimos? É a única coisa que é importante que saibamos expressar. Eu perdi meu trabalho, todos sabem que eu perdi meu emprego. Eu acredito que o meu patrão era um perfeito idiota e todos sabem disso. Eu vou processá-lo na justiça e todos também têm conhecimento dessa minha intenção. Mas ninguém sabe o que eu realmente sinto. E é muito provável que nem eu mesma saiba o que eu estou sentindo. Porque estamos numa sociedade que nos transforma em robôs. É preciso ser inteligente, é preciso estar conectado para ter sucesso, para ser feliz. Enquanto que, na verdade, mais estamos voltados para o fora, o externo, mais estamos nos distanciando de nós mesmos. E é preciso ter dor de estômago para tomarmos consciência de que temos um estômago. Eu sei que eu tenho um joelho esquerdo quando ele me dói. Então, o sintoma, ele faz com que eu me volte para mim mesmo. O sintoma não é um inimigo, é um amigo, é um mestre. Ele me permite voltar ao essencial. Então, quando eu passo por um drama, o que eu sinto? E quando eu expresso a minha emoção a alguém que me acolhe, uma pessoa que não me julga, que não me dá conselhos, o problema não está mais dentro, ele já saiu.
todo problema compartilhado se vê reduzido pela metade. Continuem a compartilhá-lo e ele desaparecerá. E toda alegria compartilhada se vê duplicada. Estão aí pistas do que é possível fazer em termos de prevenção. E a terceira prevenção é não mais identificar-se com personagens que criamos. Porque aquele que está atravessando o conflito não é o nosso ser verdadeiro, essencial. É um papel ao qual nos identificamos, infelizmente. Eu me lembro dessa paciente que sofre de uma patologia do seio esquerdo. Ela passa por um divórcio e ela não verá mais o seu filho. E ela diz a si mesma que ela é uma mãe ruim, que essa criança vai sentir sua falta, que isso terá consequências. Ela desenvolve um câncer dos dutos, já que se trata de um conflito de separação. Então, temos aí o seio esquerdo, a relação de mãe-criança, no quadrante superior, porque é ela, a mãe, que é superior à criança, e na parte interna do seio, porque se trata de uma criança que está externalizada e não internalizada. E a terapia passava por um processo de desidentificação dela com relação a esse papel de mãe, que está ali aleitando, amamentando, e ela se curou. Então, em prevenção, se somos capazes de compreender as nossas identificações, então já teríamos feito uma parte... Bom, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, temos 5 minutos, e eu entendi o seguinte: o corpo fala, o corpo grita. Para quem está conhecendo essa terapia agora, quanto tempo leva essa formação? Ela já está em quantos países? E como é que está o terapeuta de biodecodagem no Brasil? A terapia está construída para que todos possam segui-la, a formação. Então, que sejamos médicos, psicólogos, ou que venhamos de qualquer outra área, é sempre possível ter acesso e fazer a formação. Porque qualquer um de nós pode estar doente sem ser médico ou psicólogo. Cada doente deve ter ferramentas para compreender-se e curar-se. Compreensões simples e ferramentas acessíveis. Então, a formação está aberta a todos. Então, mais do que falar de países, vamos falar de línguas, porque atualmente uma grande parte da formação se faz pela internet. Então, não há mais barreiras geográficas. Ela se faz em francês, espanhol, português, em inglês e em russo. E temos até um projeto para fazê-la em árabe, dentro de um futuro próximo. Então, atualmente temos formações que estão sendo dadas em aproximadamente 30 países. A duração da formação depende muito da base de conhecimento que cada um tem e de até onde essa pessoa deseja ir. Se você já é psicoterapeuta, que você já tem ferramentas de psicoterapia, a formação será muito mais fácil. Vocês podem também ter acesso a certos estágios que duram alguns dias, por exemplo, o estágio de transgeracional. Vocês podem, por exemplo, fazer os primeiros módulos da formação e parar por aí, porque isso lhes pareceu suficiente ou satisfatório. Mas, por outro lado, se vocês não tiverem nenhum conhecimento terapêutico, se vocês nunca trabalharam sobre si mesmos e que o seu objetivo é de tornar-se terapeuta em biodecodagem, então, nesse caso, a formação dura 3 anos. E ela ocupa aproximadamente 20 dias por ano. Mas acredito que para aqueles que queiram mais detalhes, seria muito interessante que eles se dirigissem à diretora da Escola de Biodecodagem do Brasil, Cíntia Chiarelli, e ela lhes dará todos os detalhes e as informações. Em uma frase, qual o futuro da biodecodagem daqui a 20 anos? Eu acredito que no futuro a biodecodagem, a descodificação biológica das doenças, irá interessar outras áreas além da saúde. Como, por exemplo, a educação das crianças e também estará relacionada com as artes. A educação das crianças é aquilo que mais importa, na verdade. Porque são as crianças que estão ali, que são portadoras do futuro. Ok, quero agradecer aqui ao Dr. Christian Flesch e a Sylvie pelo excelente trabalho de tradução consecutiva aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. J'aimerais remercier le professeur Christian Flesch et
en espérant nous revoir sous peu de temps dans une prochaine entrevue. Avec plaisir. Pois é, né? Está bastante interessante essa entrevista aqui com o Dr. Christian, né? Criador desse processo aí, dessa terapia decodagem, biodecodagem. Mas e no Brasil? Você que é profissional deve estar se perguntando, né? Mas eu quero fazer esse curso, eu quero entender melhor esse curso, essa técnica. E por esse motivo, eu vou dar continuidade nessa entrevista, conversando com Cíntia Chiarelli, que é a diretora do Instituto aqui no Brasil, dessa técnica, dessa terapia da biodecodagem. Cíntia, muito obrigado aí por esse espaço. Agora, quem é Cíntia e por que você abraçou essa causa, né, da biodecodagem? Fernando, obrigada por essa oportunidade de trazermos aqui, né, a abordagem terapêutica da biodecodagem. Está aqui no Brasil já há 5 anos, agora em setembro estamos completando 5 anos da abordagem aqui no Brasil. Bom, quem é Cíntia? Minha formação é administração, fiz 2 pós-graduações e uma delas foi em bioética, que foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu trabalhei durante aproximadamente 8 anos num instituto que ofertava cursos na área da saúde. Minha função lá era gerente comercial. Nos últimos 8 anos, eles pediram, né, que não havia mais necessidade de eu continuar na empresa. E então, me desliguei da empresa e disse para minha filha, bom, agora eu preciso começar a procurar um novo trabalho. E fui nas redes sociais agradecer as pessoas que eu fiz muita amizade, né, que eu tinha muito carinho. E, de repente, as pessoas começaram a me procurar. Organiza um curso para mim, porque eu tinha uma experiência muito grande. E aí eu disse, bom, é uma possibilidade. Minha filha disse, mãe, por que você não monta, então, a sua escola? Foi aí que começou, então, o Instituto Cíntia Chiarelli, que até então era só um instituto para acolher profissionais e colocá-los no mercado. Alguns meses depois, eu conheci a biodecodagem através do Sérgio da Frésia. Fui pesquisar e estudei. Como eu tinha uma bagagem muito grande durante os últimos 8 anos de cursos na área da saúde, eu disse, nós aqui no Brasil precisamos ter isso. Nós precisamos trazer para os profissionais esta abordagem terapêutica que vai agregar não só para quem já atua, como também vai ser um abrir portas para profissionalizar, para oferecer a pessoas uma nova possibilidade de profissão, de atuação no mercado, né, da saúde. Foi aí, então, que nós conversamos com o professor Christian e passamos a oferecer aqui no Brasil a formação em biodecodagem. Bom, e essa formação, como que ela é feita, quem pode fazer, quanto tempo leva? Bom, o público para essa formação são profissionais da área da saúde, o professor Christian até mencionou na live anterior, né? Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais, psiquiatras, enfim, qualquer pessoa que já é um profissional da área da saúde, mas também para aquelas pessoas que chegam em um momento da vida e falam assim, bom, eu quero algo diferente, eu quero mudar, talvez seja um projeto de vida. Então, nós temos dentro da formação hoje engenheiros, arquitetos, nós temos administradores de empresa também finalizando e fazendo a formação. Mas como que essa pessoa pode depois atuar? Justamente porque a formação, como o próprio nome diz, é um curso que tem duração de mais ou menos 3 anos. O professor Christian, inclusive, disse isso na live ontem. Ele tem ali a duração de 3 anos. Então, ele tem todo um conteúdo e um embasamento biológico que vai formar um profissional e vai entregar para o mercado um profissional apto a atuar com a abordagem
da biodecodagem. Então, ele vai estar 100% preparado para atuar. Tá bom. Agora, esse curso, ele é presencial, porque, né, nós atingimos hoje o Brasil, o mundo inteiro, as pessoas que falam aí a língua portuguesa, e as pessoas sempre se preocupam nessa questão de agenda. Como que é feito esse curso em termos de agenda? Fernando, a formação, antes pandemia, vamos dizer assim, ela era para ser toda presencial. Quando entrou a pandemia, a escola francesa fechou as portas, disse, olha, vamos aguardar, e ficaram ali 4 meses adaptando todo o conteúdo para o formato online. E foi brilhante essa tomada de decisão da coordenação da escola francesa, porque nós pudemos alcançar muito mais pessoas que não viriam fazer o curso presencial por questões de custos. Hoje o curso ele é todo no formato online, nós temos 2 módulos somente que são ofertados no formato presencial, mas são módulos mais avançados da formação. Então, hoje nós temos a formação, ela é composta por 3 ciclos. Nós temos o primeiro ciclo, composto de 5 módulos, com 5 dias cada módulo, uma vez por mês. Depois, nós temos o segundo ciclo, formado por 6 módulos, também ali com uma carga horária de 25 horas, uma vez por mês. E depois nós temos o terceiro ciclo, formado por mais 6 módulos, também ali com uma carga horária de 28 horas cada módulo. Agora, o que nós vamos estudar em cada momento desses ciclos? No ciclo 1, nós temos todo aquele olhar biológico em relação a uma das bases da formação, que é a nova medicina germânica. Então, nós vamos ter todo esse conhecimento, sempre junto com os protocolos que o professor Christian desenvolveu. No segundo ciclo, é o ciclo mais importante, mais biológico, é onde nós vamos aprender a função de cada órgão, mais a biologia, fisiologia, anatomia, tudo isso trabalhando juntos, os protocolos que o professor Christian desenvolveu. E o terceiro ciclo, ele é composto por módulos bastante diferentes, onde nós temos o transgeracional, o projeto sentido e os ciclos memorizados, nós temos crenças, nós temos transtornos de comportamento, nós temos por que ser terapeuta. São módulos que integram a formação. Cada um traz o seu conteúdo, sempre dentro do olhar da biodecodagem. Quando você fala ciclo, que período de tempo é? 1 ano? O ciclo 1, ele está levando em torno ali de 7, 8 meses. O ciclo 2, mais ou menos 1 ano. E o ciclo 3 também 1 ano. Por isso que o professor Christian diz que em torno de 3 anos. Porque nos períodos de dezembro, a gente também dá o descanso para o aluno. Uma coisa bem importante, Fernando, que eu gostaria muito de ressaltar aqui, é que na nossa instituição, nós ofertamos para o aluno gratuitamente os grupos de estudo pós-módulos. Então, uma vez a cada 15 dias, nós temos um grupo de profissionais que já estão finalizando a formação, que dão um suporte para grupos de estudo gratuitamente. Então, isso enriquece muito a formação. Agora, Cíntia, sempre que a pessoa optar por um novo caminho em sua vida, quer seja um caminho totalmente novo, do zero, ou até mesmo uma especialização, as pessoas se preocupam com essa questão de instituição, questão de suporte. Então, o Instituto, né, ele já formou, já está trabalhando com a biodecodagem há quanto tempo? Quantas turmas já foram formadas? Como é que você avalia também o futuro da biodecodagem no Brasil? Bom, Fernando, como eu disse para você no início, agora em setembro, nós estamos fazendo 5 anos que trouxemos a biodecodagem para o Brasil. A primeira turma nós iniciamos em abril de 2020, pós-pandemia, dentro já da pandemia. De lá para cá, nós já trouxemos 5 turmas,
E nós estamos agora, em 2024, já divulgando agora para 2024, em fevereiro, a nossa sexta turma. Nós trouxemos e já temos mais de 200 profissionais atuando com a abordagem terapêutica de biodecuidade no Brasil. No nosso site, nós temos lá um ícone, um cantinho, onde a população, o paciente, pode localizar um profissional para atender. Lá está tudo por estado. Nós vemos um crescimento muito grande da biodecodagem, não só na questão de quantitativa, mas qualitativa, porque hoje nós estamos tendo a procura de muitos profissionais da área da saúde, como médicos integrativos, psicólogos, fisioterapeutas. Então, esses profissionais que já conseguem evidenciar que a abordagem veio mesmo para agregar, como o próprio professor Christian diz, né? Ela foi feita, foi desenvolvida para trabalhar junto, paralelo à medicina tradicional. Então, isso é o maior ganho da formação, e isso cada vez mais, a cada tempo que a gente passa, a cada ano mais, que a gente continua com a formação, que nós estamos aqui ofertando, mais pessoas vão estar cientes dessa formação, tanto quanto o paciente, tanto quanto profissionais que desejam, né, atuar, quanto também pessoas que querem fazer mudanças profissionais. Então, a gente tem aí um planejamento bastante grande com a formação para os próximos anos, e nós temos também a parte da editora, que foi quando o professor Christian me chamou e disse que ele tinha muitos livros publicados e que era necessário que eu pudesse dar como suporte aos alunos material traduzido, livros traduzidos, né, para que os alunos pudessem agregar na formação. Foi quando nós passamos, então, a trazer todos os livros de Christian para o Brasil, traduzir, montamos a editora. Nós já temos 8 livros publicados de Christian. Agora, em outubro, nós estamos lançando mais 2. Para janeiro, nós estamos lançando mais 1. E tem vários já no projeto. Você não para, hein, Christian? Você não para, hein, Cíntia? Fernando, eu digo assim, quando nós fazemos parte de uma engrenagem, não tem como parar. Porque você não pode parar, e o próprio movimento não permite que você pare. Então, assim, eu sou muito honrada, porque quando eu conversei com o professor Christian e disse, eu quero trazê-lo para o Brasil, e ele disse para mim 40 minutos depois, eu estarei no Brasil com vocês. Então, para mim foi, assim, uma honra muito grande. Nós também somos responsáveis pela divulgação da biodecodagem em Portugal. Nós temos, dentro da nossa formação, vários profissionais de Portugal que fazem a formação com a gente. E nós estamos até um pouquinho atrasados, o professor Christian tem me cobrado isso, mas a gente tem que fazer um trabalho muito bem acirrado. Nós somos responsáveis pela publicação do primeiro livro do professor Christian em inglês, que é o Dicionário das Doenças. Ele está terminando de ser revisado para nós fazermos a publicação dele também. Então, assim, é bastante trabalho, é muita dedicação, mas a abordagem terapêutica é um ganho muito grande. Tá. É um ganho muito grande para mim como pessoa, para mim como profissional. E hoje, Fernando, nós temos muitos relatos de pacientes que foram atendidos, que já fazem sessões terapêuticas com profissionais. No nosso Instagram tem ali pacientes com depoimentos. No Instagram de vários profissionais também tem pacientes com depoimentos do que a biodecodagem trouxe para eles, das mudanças biológicas. Isso é muito gratificante para você, né? É muito gratificante. Falando dentro da biodecodagem, Fernando, que é
um dos temas de um dos módulos, e eu até me emociono por isso, talvez seja um projeto de vida, trabalhar com a área da saúde. Na minha família não tem ninguém da área da saúde, mas dentro da formação, nós entendemos que muitas vezes nós viemos para reparar, para dar continuidade, buscar algo para dentro da nossa família, né? E dentro de um projeto sentido. E por que eu sempre digo para os alunos que nós, Instituto, somos pontes. E estes alunos, estes profissionais que fazem a formação, também são pontes. Porque nós somos pontes para que a abordagem chegue até o paciente. Essa é a nossa função. E quando eu digo isso, me ressoa dentro de mim que meu bisavô, ele saiu aqui do Paraná, muito doente, e foi a São Paulo buscar tratamento. E ele falece em São Paulo, e ele é enterrado sem a família lá. E dentro de mim, a minha maior necessidade é levar cada vez mais a mais pessoas, a mais lugares dentro do Brasil, e que seja em Portugal, a abordagem terapêutica. Parece que é algo da minha família dentro de mim que diz, eu preciso levar, né? Reparar isso, né? Para que as pessoas não precisem sair das suas cidades tão distantes e buscar pela saúde, por abordagens, né, em lugares tão distantes. Parabéns aí pela sua missão. Paralelamente, é um pouco semelhante à minha, que é levar informações para esse grande público que nos segue aqui. E que você faz brilhantemente, com certeza, Fernando. Muito obrigado. Meus amigos, então eu faço um convite para você. Aqui embaixo tem no Saiba Mais, e aqui no bannerzinho aqui na tela, tem toda a forma de contato aí com a equipe da Cíntia. Você que é profissional da área da saúde, eu entendo que até, vou colocar uma palavra forte aqui, obrigatório você fazer um curso desse, porque é fantástico, né? Eu sempre falo aqui nas minhas lives, né? O corpo fala. Então, cada expressão do paciente, cada dor do paciente tem um significado, né? A dor de barriga, estou com dor de barriga, ela tem um significado. E através desse curso, de praticamente 3 anos, e 3 anos passam voando, você vai ter uma interpretação diferenciada. E isso é que vai fazer você se destacar nesse meio tão concorrido da saúde. Porque eu falo com conhecimento de causa. 30 anos trabalhando com saúde, e vocês sabem da história da minha filha. Eu não procuro hoje mais um profissional técnico. Eu procuro um profissional humano. E olha que está cada vez mais difícil. O profissional da saúde que faz uma receita de um antibiótico, de uma cirurgia, de um anti-inflamatório, de um analgésico, está assim. Agora, um profissional da saúde que acolhe o paciente faz toda a diferença, e o processo da cura se inicia instantaneamente. Saber olhar e saber conversar com o paciente é fundamental. E, às vezes, você que está nos assistindo não teve essa formação. Porque vem lá de casa, né? No fundo, essa relação humana vem de casa, vem do papai, vem da mamãe, vem da vovó, do vovô, dos tios. Isso é natural, que vem da família, vem do berço familiar. Então, aproveite essa oportunidade, se permita a conhecer mais essa terapia que já está se espalhando pelo mundo e que sabe conversar com o paciente. Cíntia, muito obrigado aí. Fernando, eu que agradeço mais uma vez. Nós teremos agora em outubro o módulo transgeracional, que é um módulo que faz parte do ciclo 3, é o único módulo que a escola francesa autoriza abrir
para os profissionais que ainda não iniciaram a formação. Então, assim, é um ganho esse módulo, né? Porque você pode fazer esse módulo, conhecer mais sobre a abordagem, né? E já trabalhar esse conteúdo todo junto com o seu paciente. Esse módulo já está confirmado, nós estamos com poucas vagas já, acontece nos dias 21, 22 e 23 de outubro, no formato online, tempo real. Isso é muito importante nós dizermos, né? Que é aquele momento em que o aluno precisa estar aqui, né? Na câmera, frente à câmera, né? Ao vivo, praticando os protocolos que Christian desenvolveu brilhantemente para nós. Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Que possamos em breve estarmos aqui mais uma vez. E aqui no canal do Fernando Bettetti nós vamos fazer algumas entrevistas, né? Mais entrevistas abordando essa terapia aí da biodecodagem. Mais informações está aqui no banner, está aqui no Saiba Mais, inclusive as redes sociais do Instituto aí da Cíntia Chiarelli e das redes sociais para você conhecer um pouquinho mais. Muito obrigado e até a nossa próxima live. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.